todo mundo vai precisar ser criativo, porque o assunto, né, inovação, não é só um assunto passageiro que chegou, é um método, é um jeito de fazer, não. É uma coisa que chegou, vai ficar e vai, cada vez mais, as pessoas vão precisar disso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. Eu sou o Lucas Vieira e ao meu lado eu tenho meu parceiro, Lucas Lopes. Tamo junto. E juntos a gente traz aqui para você não só novidades, como conhecimento que vão te ajudar nos pilares mais importantes da tua vida. Essa é uma iniciativa da Motivação Palestras e o nosso objetivo é único e claro: ajudar você a desenvolver os 3 pilares, as 3 bases mais importantes da tua vida: o pilar social, o pilar profissional e pilar intelectual. Saber como lidar com situações e aprender a evoluir sempre. Hoje, o nosso convidado, a lista para falar dele aqui tá grande, hein, O Lucas? cara é fera, hein? O cara, a gente já cara é conhece há um fera. tempo e a gente é tipo o Imetro, a gente carimba, né? Eu sou fã. O cara é bom. Eu vou ler pouca coisa dele aqui, tá? Não saio do podcast porque o currículo é extenso, é longo, mas eu vou trazer para vocês. Esse cara, ele viveu em Paris, onde estudou na Escola Internacional de Teatro. Jacques Lecoq é o nome da escola. Apresentou-se com os Palhaços Sem Fronteiras, franceses na África, em um campo de refugiados durante a Guerra do Kosovo. Foi campeão mundial de improviso no Festival Internacional de Bogotá. No Brasil, foi palhaço em um hospital, nos Doutores da Alegria. E apresentador do É Tudo Improviso na Band, Cante Se Puder, e Esse Artista Sou Eu, no SBT. O cara... Spoiler de quem deve ser, hein? Caraca, quem assistiu eu o acho que programa vocês já sabem sabe. já sabem quem é, né? Já atuou em quase todos os nichos do mercado. O cara é rodado. O cara é rodado no bom sentido, tá? Como palestrante, facilitador de workshop, mestre de cerimônias, mediador e podcaster. Então a gente tem aí a régua subiu, né? A gente não pode dar uma de podemos iniciante vacilar não, porque a hoje. gente tá com um cara aí O cara que é especialista. o cara não só é especialista, como tem muita experiência com microfones, com câmeras, né? Verdade, Então, verdade. e segundo ele, não, essa parte eu vou falar depois. Ele é formado em marketing pela ESPM, que é a Faculdade de Comunicação de São Paulo, e pós-graduado em psicodrama pela PUC São Paulo também. E segundo ele, agora sim eu posso falar, é feio, mas é gente boa. Márcio Balas! Marcelo, Salve, obrigado. Valeu salve. pela vinda, Márcio. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença e obrigado a vocês que estão ou vendo nesse exato momento. Aqui estamos nós. Boa. Maravilha. O Lucas tem... Ele vai te assustar já logo de começo, que a gente já chega empurrando não empurrando a porta, mas com os 2 pés na porta. E ele faz uma pergunta sempre que talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta pra você. Tá preparado? Preparado. Márcio, a pergunta é o seguinte: por que você acredita que as empresas contratam a sua palestra? Por que eu acredito que as empresas contratam a minha palestra? Eu tô repetindo a pergunta para ter mais tempo para pensar. Aí falei uma que- técnica. Olha, eu sinceramente, eu acho que é uma coisa curiosa porque eu não sou um palestrante apesar de fazer palestra já há quase 20 anos agora já, mas eu não sou alguém que falou eu vou ser palestrante, né? O que aconteceu comigo é que eu fazia shows de improviso nas empresas, então eu entrava para a parte de entretenimento, basicamente fazer um show de improviso para distrair a galera, entreter e tal. E o que começou a acontecer é que sempre que eu fazia o show, o diretor, o CEO, eu falava, não, Balas, calma, antes de ir embora, mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês criam tudo isso na hora? Mas é tudo improvisado mesmo? E aí, muitas vezes isso acontecia, e eu notei que as pessoas queriam muito saber como a gente fazia um show de improviso acontecer. A partir daí, e depois me convidaram para fazer um TEDx e tal também, foi que eu virei mais palestrante, comecei a entrar mais forte dentro das empresas. Então, eu acredito que as empresas me chamam por uma mistura de 2 coisas que eu tenho. Uma é conteúdo, então falo sobre criatividade, falo sobre improviso, falo como você aí pode ser mais criativo e que é uma coisa que cada vez mais a gente está entendendo que todo mundo precisa, não é mais só a galera de marketing ou só a galera do... Não, é todo mundo mesmo. E também tenho esse meu lado de entertainer,
que eu lido com humor, que eu brinco com as pessoas, que eu faço interação sempre de uma maneira tranquila, né, elegante, sem expor ninguém, né, que é uma coisa também que nos dias de hoje a gente já não pode mais, né, eu nunca fiz esse tipo de humor, mas assim, a gente percebeu que não dá para fazer qualquer coisa, menos ainda dentro das empresas. Então, eu acho que as pessoas me chamam porque vem essa mistura de uma coisa humorada, graciosa, leve, junto com um conteúdo, uma mistura de duas coisas legais. Muito bom, e a gente pode bater o martelo nisso, porque sim, nos encantamos quando a gente foi no evento do Murilo Gão, Hard Work Papai, Sim. e você era o mestre de cerimônias, e Sim. caramba, que condução! E é uma responsabilidade gigantesca conduzir ali com o mestre de cerimônia, porque você domina basicamente a energia do público. Você que conduz a energia do público, uma coisa que é muito solicitada pelas empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é criatividade. Apesar de ser uma pergunta óbvia, eu queria entender o seu olhar, que é um especialista nisso. O que é criatividade? Legal. Eu acho que a definição mais simples que eu gosto de apresentar, que eu falo na palestra, é que criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas. Então, criatividade é ferramenta para a solução de problemas. E quem tem problema? Todo mundo, né? Seja você no seu dia a dia, cotidiano na sua vida, seja dentro da sua empresa. Aí, na sequência, você poderia falar, tá bom, Balas, é legal, mas assim, os problemas que a gente tem aqui, eu tenho a solução. É verdade, a maioria dos problemas já tem no manual, alguém já pensou, você vai no Google e acha, mas tem uma parte de problemas que não, que exige um outro jeito de pensar. Ou, nos dias de hoje, como o mundo está mudando muito, 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 muito rápido, né? A gente percebe que algumas soluções que a gente tinha lá atrás não estão servindo mais. E é aí que a gente tem que usar esse nosso lado criativo. É aí que a gente tem que reaprender a ser mais criativo. Então, é para isso que eu acho que as empresas precisam cada vez mais e vão precisar mais. Não tem jeito, não tem volta da tal criatividade. Muito bom. Você acha que a criatividade é uma soft skill? Eu acho que é uma soft skill, mas eu acho que ela é bem hard e vai ser cada vez mais. No sentido de que há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar as palestras da empresa, era muito difícil vender minha palestra, porque as pessoas falavam, mas criatividade, não preciso disso. Não, mas criatividade é muito longe. Não, deixa eu ver se o pessoal de marketing quer. E realmente era muito difícil. E hoje eu estou notando exatamente o movimento contrário, para minha sorte, né? Porque é o meu assunto, que as empresas perceberam e a sociedade inteira percebeu que esse skill, ele não é mais uma coisa simples como, eu preciso também falar uma segunda língua, eu também preciso saber um pouco sobre... Não, não, não. Todo mundo vai precisar ser criativo, porque o assunto, né, inovação, não é só um assunto passageiro que chegou, é um método, é um jeito de fazer, não. É uma coisa que chegou, vai ficar e vai cada vez mais, as pessoas vão precisar disso. Né? A gente está nesse momento, né, de inteligência artificial, de chat GPT, que a gente, um ano atrás, nem sabia o que era isso. Há 6 meses atrás, meu filho falou disso, eu não sabia o que era isso. E aí, agora você vê que, puxa, o chat GPT faz cada coisa. Você fala, meu Deus do céu, ele faz tudo e melhor que eu. Só que criatividade, ele não tem como trabalhar. Ele tem como conseguir chegar, mas não tem como, não tem como. Agora, a gente, os humanos, tem como. E vamos precisar cada vez mais. Muito bom. DJ, eu vou passar a bola pra você, porque senão eu vou ficar fazendo um monte de perguntas. Eu gosto do cara, gosto do assunto. O assunto tá... Passa a bola pra você um pouco também. Não, o assunto tá muito legal. Não só muito legal, como o cara que tá falando, né? Só que eu queria voltar um pouquinho e eu queria saber onde nasceu esse Márcio Balas, que é hoje essa criatividade em pessoa. Como é que nasceu? Como é que é a tua história? Você sempre foi criativo assim? Ou você foi desenvolvendo isso? Porque a gente sempre fala, né? Pô, será que a criatividade é um dom? Como é que a gente faz para evoluir isso? Ótimo. Você até já falou uma coisa que é uma pergunta que vem bastante, já vou responder ela porque ela é mais rápida, a minha resposta. Porque as pessoas acham, muita gente ainda acha, é um dom, parabéns, você tem um dom. E eu falo, não. Se no começo da minha carreira não era como eu sou agora. Né? Eu fui melhorando, como todo mundo nos seus trabalhos, como você que está assistindo ou ouvindo, como vocês aqui, a gente vai melhorando. Então, eu fui aprendendo, exercitando esse músculo da criatividade. Mas eu não nasci assim, né? Não é uma coisa de, você não é. Não existe. Né? E a segunda coisa que também sempre falo é que todo mundo é criativo. Todo mundo. Mas eu não sou. Sim.
O que acontece é que a gente vai desaprender, vai enferrujando. Mas se você lembrar de você quando era menor, quantas coisas não inventava, não criava, quantos objetos, jogos novos, amigos imaginários. A gente é assim, de nascença, de nasceu a sair da fábrica assim, né? Então, voltando a essa pergunta, como é que foi para mim? Quando eu tinha 17 anos, né, eu falo um pouquinho disso na palestra, porque eu tive alguns momentos chaves da minha vida, né? Aos 17, meu pai morreu, foi de uma hora para outra, assim, foi bem súbito, e eu tive que começar a trabalhar numa papelaria que ele tinha aqui no centrão de São Paulo. E isso durou 10 anos, dos 17 até os 27, eu falo que eu era uma pessoa normal, porque eu tinha um horário normal, um salário normal, uma rotina normal, eu era normal. Até que eu resolvi mudar de carreira, porque eu tinha feito, há 3 anos antes desse dia aí, um curso de palhaço. Eu fiz uma vez um curso, para aprender, para ver como era, eu achava legal. Deixa eu testar esse negócio Tive esse negócio aí, com nenhum intuito de nada. E quando eu fiz aquilo, virou minha cabeça. Falei, nossa, isso é incrível, nossa, não. E aí comecei a fazer um outro curso, um outro, e comecei a fazer isso meio que paralelo do meu trabalho, fazer de fim de semana, fazer à noite. E aí, depois de um tempo, isso ficou muito forte, e aí eu larguei tudo, aí eu precisava estudar, e aí fui estudar uma escola nos Estados Unidos, depois fui para a França, onde eu fiquei 3 anos, porque daí eu precisava me especializar nessa linguagem que eu queria aprender, porque não é simplesmente, agora eu quero ser palhaço, beleza. Não, como é que faz isso? E eu precisava estudar, fazer uma faculdade, e aí que eu acabei indo pro estrangeiro. É muito mais profundo do que só o nome, né? Sim, no sentido de que você é um ofício, né, o palhaço, é uma profissão. Então, eu quero ser advogado, beleza, e aí? Agora eu quero mesmo, o que você faz? Bom, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um estágio, não sei aonde, você tem que fazer a prova da OAB, tem um caminho. O palhaço, o caminho não é óbvio, essa foi a minha dificuldade lá no começo, por isso que eu acabei indo para fora, porque eu não achei nenhuma escola de palhaço aqui no Brasil que durasse, que fosse profundo e tal. E aí que eu acabei me mandando para lá, porque eu precisava realmente de estudo e de especialização para fazer isso aqui no Brasil, né? A escola de palhaço tem quanto tempo? Então, tem várias escolas. A escola que eu fiz foram 2 anos. Eu fiquei um total de 3 anos em Paris, né? Então, eu fiz a escola do Jacques Lecoq, que foi uma outra escola, e depois eu fiz uma outra escola complementar, digamos assim, que chamava Samovar. Então, no meu caso, o estudo mesmo durou 3 anos. E junto com isso, eu fui fazendo experiências, né? Porque o trabalho do palhaço em cena, né? Ele é muito da experimentação. Então, eu fiz shows na rua, eu fiz shows em cabaré, fiz shows em barquinhos que ficavam lá. Eu fiz show em tudo que é lugar, assim, pra lá na frente poder falar, bom, agora eu consigo e posso dizer que eu sou profissional. Só pra gente entender, talvez quem tá assistindo a gente viu pela introdução que eu falei que você estudou na Escola Internacional de Teatro. E aí agora a gente falou escola de palhaço, eu quero que você explicasse essa diferença, se é uma escola de palhaço ou se é uma escola de teatro que também ensina, como é que é isso? É uma escola de teatro, porque como o palhaço é como se fosse uma modalidade dentro do teatro. É um ator também. Ele é um ator. Então, só que ele é especialista no nariz vermelho, nessa linguagem. Pode ser um ator clássico, pode ser um ator de teatro físico, pode ser um ator de teatro contemporâneo, sei lá. São vários estilos e um deles é o clown. Então, eu estudei bastante teatro e aí me especializei, como se fosse uma especialização, na linguagem do palhaço e, mais pra frente, na linguagem do improviso, né? Eu juntei depois essa segunda coisa que apareceu lá na França, que eu conheci na França, né? Eu não conhecia o teatro de improviso, não existia no Brasil. Então, eu assisti uma vez lá na França e quando eu voltei ao Brasil, aí eu comecei a fazer o improviso aqui, que era uma coisa nova, que ninguém fazia, que eu tinha visto e achei que podia ser interessante fazer aqui no Brasil. Você fala estilo Charlie Chaplin. Ele era um palhaço? Era um ator? Ele era um palhaço, ele era um palhaço de cinema, né? O meu estudo foi pro palhaço teatral. Mas o que eu acho interessante, né? E vocês que trabalham nas empresas, acho que tem essa coisa por que um palhaço vai numa empresa? Né? Que tem a ver? Parece quase uma contradição, né? O negócio é sério, né? Então, uma das coisas que eu falo é assim,
divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Boa. Né? Então, a gente pode ser sério e também ser divertido. Isso, o palhaço e o improviso trazem para o universo das empresas. E eu acho que as empresas estão entendendo isso também dos últimos anos, e vocês sabem disso também, porque trabalham muito né, nessa parceria. De uns anos para cá, as empresas estão entendendo que se o trabalho não for leve, se as pessoas não forem elas mesmas, se elas puderem falar suas opiniões, ser do jeito que elas quiserem, né, ter as opções que elas quiserem, a pessoa não aguenta lá dentro. Ou ela sai, ou ela tem um burnout. Então, a empresa entendeu que não. A gente tem que também ajudar a pessoa a ser feliz aqui dentro. E eu acho que o palhaço tem essa missão, digamos, de trazer essa alegria, né, pro local de trabalho também, né? Muito interessante. Eu lembrei de uma coisa, você estava falando sobre o nariz vermelho do palhaço, eu lembrei de um evento que a gente estava e você fez uma dinâmica lá sobre o nariz vermelho. Todo mundo tinha um nariz vermelho embaixo da cadeira, você falou, ó, essa daqui é a máscara do palhaço, quando a gente coloca, a pessoa se transforma. Você não precisa mais ter vergonha, você tá com uma máscara. Então eu lembrei disso e acaba sendo interessante porque a gente que se sente não criativo, com aquela máscara, passa a ter permissão, quase que essa é a palavra, passa a ter permissão de ser criativo. E eu tive um processo parecido com isso. Eu era um cara que eu não me achava criativo, zero criativo. E o DJ é um cara que é muito criativo. Eu falava, e como é que você tem essas ideias? Como é que eu faço para ser mais criativo? E aí ele falou uma palavra que agora, a gente falando aqui, fez muito sentido para mim, que é a referência, né? Ter referências ajuda você a ter a criatividade. E, por exemplo, quando eu fui naquele seu evento, você puxou o nariz, eu falei, ó, aquilo eu já absorvi como uma referência para coisas talvez que eu for fazer e não tiver nada a ver com aquilo, eu puxar, que acaba essas referências, além de trazer aqui o senso de criatividade, ela também traz um senso de, não sei como eu posso colocar, coisas diferentes que podem ser feitas, não sei se é um sinônimo também para criatividade, mas eu acabo caindo ali em um senso fora do comum. Sei lá, quando todo mundo tá pensando em fazer as mesmas coisas ou ter as mesmas atitudes, coisas que eu peguei como referência que às vezes não tem nada a ver com aquele mundo, pode me dar ideias diferentes de fazer coisas diferentes. Então acabei me tornando um Lucas mais criativo depois de ter absorvido com uma cabeça um pouco mais aberta diferentes possibilidades, diferentes atuações, diferentes referências de imagem para montagens de artes, né? Que é o que a gente fazia muito ali no passado. Isso acabou me desenvolvendo na minha criatividade. Eu não sei se você concorda que essa é uma forma de desenvolver a criatividade, se você tem um método para ajudar pessoas também a desenvolver criatividade. Eu sei que você tem um curso de criatividade. Como que uma pessoa que se considera não criativa pode desenvolver a criatividade dela? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, e eu falo isso na palestra, é entender que você é criativo. Você é criativo. You are creative. Em inglês é chique, né? O pessoal gosta nas empresas do chique. É saber que você é criativo. Colocar isso na cabeça. Porque se você não acredita, fica difícil, né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Mudar um pouco essa chavinha. Ai, mas eu acho que o DJ é mais do que eu. Ah, mas tem o Jorge que não sei o que lá. Ah, não, mas eu não sou que nem ele. Então, essa é a segunda coisa. Saber que cada um é de um jeito. Cada um cria a sua maneira. Cada um cria a partir da sua história, a partir das suas referências, a partir dos seus conhecimentos. Então, entender isso também. E aí, a próxima coisa que eu achei interessante de contar para as pessoas é que a criatividade é como um músculo que a gente treina. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala, ai, mas eu não sou criativo, a fala dela deveria ser assim, eu treino pouco a criatividade. Ou, desde que eu fiquei adulto, exercito pouco a minha criatividade, né? Então, o meu trabalho, né, quando eu vou nas empresas, é tentar fazer com que a pessoa reaprenda, né, esse lado, faça renascer, exercite essa musculação. É como musculação mesmo. Se você vai na academia todo dia, você vai ficar mais forte, não vai? Criatividade é a mesma coisa. Se você exercitar todo dia, você vai ser mais criativo. Se você exercitar um pouco, você vai ser mais criativo também. Se você não exercitar nada,
ser difícil você ser mais criativo sem só olhando para cima e pedindo, eu quero ser criativo. Então, alguns pequenos exercícios do dia a dia, né? Alguns clássicos, a gente ouve em muito lugar. Faça caminhos diferentes para ir ao seu trabalho, né? Experimente coisas que você não está habituado. Vá a lugares e faça programas que não são do seu dia a dia. Aí você falou busque referências, né? E eu gosto dessa também, referência interna, digamos, no seu universo, e também referências de coisas externas, porque muitas vezes o cara da empresa ele tá com um problema, né, uma questão, uma dor ali para resolver, e ele olha, como é que faz meu concorrente? Como faz o outro concorrente? Como faz o concorrente lá fora? Que é ótimo. Mas também, se o cara é do segmento de banco e ele tá com um pequeno problema, se ele olhar para o segmento de pet, de food, de farmácia, quem sabe ele vai achar uma solução que ele não teria pensado, que não tem naquele mercado dele. Mas vai abrir a cabeça dele para novas janelas, novas possibilidades. Então, é um exercício. Ver palestras sobre criatividade é um exercício. Contratar a minha palestra é um ótimo exercício. Porque a pessoa, durante aquela hora, vai estar fazendo conexões, vai estar pensando na cabeça dela, vai estar ouvindo a mesma coisa que o chefe dela, que o subordinado dela, que o par dela, que o amigo dela, que o cara que joga junto com ela. Então, se um time se exercita junto, também ele vai mais longe. Então, criatividade é exercício, é treinável. Isso é muito bom porque você falando aí, veio sempre uma frase que a gente gosta de utilizar muito, porque ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então, seja bastante criativo, seja bastante catador de referências, né? Aumente o seu repertório de tudo, né? Sim. Então, eu acho muito interessante quando você fala isso e a gente transpondo para uma vida, porque a pessoa, ela é a mesma pessoa estando no trabalho, estando em casa, estando em um relacionamento social, ela é a mesma pessoa, né? E é possível ela permanecer sempre criativa em todos esses setores, não é possível? Sim, é claro que é o que você falou, quanto mais eu vou estudar, me especializar, me nichar, escolher, melhor eu vou estar para esse tipo de coisa. É o meu caso, por exemplo, eu faço improviso teatral. Então, quanto eu estudei, me aprofundei, fiz curso, fiz escola, plá, 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 então eu vou conseguir exercer a criatividade dentro desse lugar de uma maneira melhor, né? Mais profunda, mais... Porque uma coisa também que criatividade tem muito a ver é com tentativa e erro. É você experimentar, é você errar. No improviso, a gente trabalha muito com o erro. Mas não o erro, né? As empresas agora estão se dando conta disso, mas a gente não está falando sobre o erro de uma coisa fora da regra, fora da lei, não é disso que eu estou falando. Mas é de experimentar. Quanto mais a gente faz experiências, mais a gente erra logo. É o tal do fail fast, né? De erre logo, que o cara da Amazon falou. A gente erra todo tempo, toda hora. Então o cara da Amazon falou, então todo mundo agora achou... Mas, vamos errar. Vamos errar. Mas exercitar esse músculo da experiência, de fazer pequenas experimentações. Então, às vezes, assim, a gente está trabalhando num time, está querendo... As nossas reuniões não estão produtivas, por exemplo. Então, temos um problema, reuniões não produtivas. Poxa, o que a gente vai fazer? E aí vai pensar, podemos fazer isso, poxa, a gente fizesse isso, podemos fazer isso. E aí, experimentar. Porque senão essa coisa de ficar pensando pode durar 6 meses e várias reuniões se passaram. Como é que a gente pode fazer numa reunião uma experiência? E aí testa. E aí colhe aquilo que aconteceu de feedback. Isso funcionou, isso não funcionou. Nossa, isso foi muito legal. Nossa, isso aqui foi horrível. E aí, experimenta de novo. Aí experimenta de novo, experimenta de novo. Aí, quem sabe ali, você vai conseguir uma reunião mais inovadora. Porque você testou, você experimentou. Então, exercitar o nosso lado criativo também tem a ver com isso. Com a gente tirar nossos julgamentos, tirar nossos filtros e fazer
pequenas experimentações. Você foi falando, é que minha cabeça, eu falo pro pessoal brincando, é que minha cabeça parece cabeça de louco. Uhum, Porque a pessoa fala, eu já falei várias vezes com o Lucas, a gente começou a falar, você começa a falar as coisas pra mim, uhum, minha cabeça começa a montar, parecendo um quebra-cabeça. Eu já uhum. começo a imaginar o negócio pronto e tal, e minha mente funciona assim. E eu lembro que em 2018, quando a gente tava, acho que foi em 2018 que foi o Hard Work, né, 2018, a gente tava, você falou uma coisa que isso ficou na minha mente até hoje, você falando agora, eu lembrei de novo, Aham. da questão do processo. A gente, quando é criança, a gente tem um processo de fazer as coisas. E a gente faz aquelas coisas vivendo o momento, de uma forma criativa, né? Isso. E aí, quando a gente cresce, a gente perde essa essência. A gente começa a fazer as coisas visando o futuro, com ela pronta. Então, a gente não curte o processo. Talvez você ache que aí há esse gargalo de que a gente vai fazer as coisas sempre pensando no posterior e não vivendo aquele processo, tipo uma criança mesmo que vai montando um Lego e não sabe o que vai virar, mas a criatividade dela vai fazendo ela imaginar coisas. Você acha que esse é o ponto? Então, você já falou de uma coisa que é a referência quando a gente fala em criatividade, que é as crianças. Não quer dizer, primeira coisa importante, não quer dizer que a gente vai ter que voltar a ser criança, não. Mas é um resgate desse espírito infantil, desse espírito criança. Por quê? Porque a criança, por exemplo, ela não tem medo de errar. Ela testa, ela tenta. Então, você vai, né? Tem alguns experimentos que fizeram com crianças e adultos. Ah, tem que montar uma torre e tal. Os adultos ficam olhando, conversando e tentando essa estratégia. A criança vai lá, ela tenta e cai, e tenta e cai, e tenta e cai, e tenta e ela consegue. Por isso que ela acaba sendo mais rápida. No fim do estudo, eles viram que as crianças conseguiam montar mais rápido que os adultos. Por quê? Simplesmente porque elas não tinham esse medo de errar. Segunda coisa, você também falou, as crianças estão no momento presente, no aqui e agora. Diferente da gente que muitas vezes, a maior parte do nosso dia está em vários lugares. Eu estou aqui, mas estou pensando, ai meu Deus, depois tem que buscar meu filho na escola, ai tem que pagar o boleto. Nossa, o aplicativo do banco deu trava. Ai, e a gente está em muitos lugares ao mesmo tempo. Tudo bem, mas quando a gente quer estar num estado criativo, a gente tem que conectar com o momento presente. A gente tem que estar lá fazendo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, são maneiras de funcionar que a criança tem, que agora a gente, como adulto, pode pensar, puxa, o que eu consigo pegar desse saber criativo e trazer para o meu universo, para o meu dia a dia, para o meu trabalho? Caraca. É legal que... Foda, né? Muito bom. E é legal que, como você disse, a criatividade é uma soft skill que está se tornando cada vez mais uma hard skill. Ou seja, hoje a gente enxerga já a latência cada vez maior dessa habilidade, da necessidade dessa habilidade. Mas a gente ainda enxerga que não são todas as pessoas que conseguem ver a necessidade dessa habilidade. Uhum. Isso quer dizer que quem começar a utilizar essa habilidade hoje já começa a se destacar, porque tem muita gente que poderia estar usando e não está utilizando. Sim. Ou seja, eu sou um cara que sou um estagiário, eu sou um assistente, eu ainda não estou em um cargo de liderança na minha empresa. É possível que eu me destaque muito dos meus, entre aspas, concorrentes, amigos ali que estão planejando chegar aos mesmos lugares que eu quero chegar, me destaque ali aos olhos da minha liderança utilizando a criatividade, porque Sim. a gente está falando muito da criatividade e eu acho que tem muito a ver com o senso popular, né? Ver a criatividade como uma coisa mais de brincadeira, como uma coisa mais lúdica, como uma coisa mais voltado para a palhaçada. Mas, caramba, e a criatividade dentro dos negócios, dentro da negociação, dentro da criação de metas, dentro da criação de uma reunião mais produtiva? Uhum. Isso pode me ajudar a alavancar de uma forma mais rápida, não pode? Sim, concordo 100%. Eu até lembrei de um cara que um dia me escreveu no Instagram, que ele ouvia meu podcast, né, o Balascast, e ele falou assim, Balas, eu tô tentando emprego, eu não tô conseguindo. Você acha que é uma boa ideia eu fazer um podcast falando sobre as minhas habilidades? Eu falei, olha, me parece muito interessante, não tenho certeza se vai funcionar, e a minha dica é, experimenta, faz. Você consegue fazer a baixo custo e tal? Ele falou, consigo. Né, sem despender dinheiro, ele estava sem grana, estava conseguindo um trabalho, era um cara de 20 anos, começando uma carreira.
E aí ele nunca mais falou, era um desconhecido, não era nem que foi meu aluno. 4 meses depois, me manda uma mensagem. Balas, preciso te contar uma coisa. Você não vai acreditar. Eu falei, que foi? Ele falou, eu fiz o meu podcast, demorei um pouquinho, tá? Mas eu abri um podcast falando sobre as minhas qualidades, sobre o que eu aprendi. Porque nas entrevistas, porque isso era uma dor dele, ele falava que as entrevistas que ele fazia eram muito curtas, não dava tempo dele contar, dele falar, dele desenvolver, ele sempre saía frustrado. E aí ele falou, eu fiz isso e comecei a mandar para um monte de lugares. E ontem eu recebi uma mensagem de alguém que recebeu de alguém, e aí achou muito legal e me chamou para uma entrevista. Eu fiquei tão feliz, porque não quer dizer que ele vai ser contratado, não quer dizer que ele conseguiu... Mas assim, olha só, com uma pequena ação criativa, ele conseguiu marcar uma entrevista numa empresa grande. E eu fiquei muito feliz, que legal. Daí falei, tinha uma palestra no dia seguinte, contei, tal. Deu 3 semanas, o cara me manda, Balas, você não vai acreditar, eu fui contratado. E aí, o cara, ele tinha conseguido mais uma, não foi a única, ele conseguiu 2 entrevistas, e numa delas, a primeira mesmo, o cara contratou ele. E o cara gostou disso e falou pra ele, achei muito legal que você... Então, olha que interessante, como às vezes um pequeno ato criativo pode transformar uma carreira, uma vida inteira. Então, isso vale para um cara que está fora da empresa. E para o cara que está dentro da empresa, a mesma coisa. Porque se ele achar uma solução nova para a empresa dele, se ele resolver um problema, se ele atacar uma dor com alguma saída que ninguém nunca pensou, mesmo estando há 25 anos dentro da empresa, isso vai ser benéfico para a pessoa e vai ser benéfico para a empresa, vai ser benéfico para todo mundo. Como separar a criatividade da dispersão? Como não ficar me dispersando muito nos assuntos, achando que eu tô sendo criativo? É outra coisa, né? A gente é craque nisso, né? Instagram, e vai pro Facebook, e dá uma olhada no Twitter, e olha no Zap, a gente é muito craque nisso, né? O que eu acho que é importante no trabalho criativo é você entender as bases dele, né? Por isso que eu falo, nas minhas palestras eu falo sobre o sim, né? O sim é esse elemento central da criação, né? O sim, essa abertura, esse estar disponível. Então, quando eu falo sobre o sim, eu falo basicamente sobre 3 sims. O primeiro deles é o sim para mim, quer dizer, eu entender que eu crio a partir de mim. Então, eu preciso conectar comigo. Eu preciso fazer a minha maneira. Eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Eu preciso, muitas vezes, eu vou para uma reunião, que eu vou apresentar alguma coisa, que eu preciso estar nesse estado criativo. Antes de ir, então, um conselho para você que está ouvindo, conecta com você, percebe como você tá, né? Essa conexão comigo. Esse é o sim para mim. O segundo sim é o sim para o momento, estar ali, no aqui e agora. Se eu tô com essa plateia, eu tô com essa plateia. Se eu tô com meu chefe, com os diretores, eu tô com eles lá, olhando no olho deles. Eu não tô preocupado com o futuro, com o que vai acontecer. Não, eu tô totalmente lá. E o terceiro sim é o sim para o outro. Então, seja o outro o meu parceiro, o meu colega de trabalho, eu estou aberto para ele, eu estou aberto para as ideias que vêm, eu estou aberto para o meu chefe, eu estou aberto para o meu subordinado, eu estou aberto para quem trabalha comigo. Ou o outro pode ser o meu cliente, né? Quando eu estou com esse olhar do sim para o meu cliente, eu vou estar realmente lendo o que está acontecendo lá. Eu vou estar percebendo aquele instante com aquele cliente, com aquela dor acontecendo lá. Percebe? Uhum. Então, esse sim, ele vai conectar a gente, com o momento e com o outro. Aí, eu acredito que a gente pode estar num estado criativo. Show de bola. Caramba, aqui minha cabeça tá explodindo, velho. Pena que a gente não tem aí mais umas 3 horas para falar sobre isso, porque é um tema... papo. É um tema muito interessante e que as pessoas precisam entender a real importância. A gente tá partindo pro final, mas antes de chegar no final, eu queria que você desse um conselho. Sabe aquele conselho de irmão? De irmão mesmo, para quem quer viver uma vida criativa, tá achando a vida... Porque tem muita gente que tá achando a vida um tédio, né? Então, acorda de manhã, pega o ônibus, vai trabalhar, volta, cuida da família, tem um relacionamento com a amizade, mas sente que tá um tédio. E às vezes, preciso fazer alguma coisa aí. O que essa pessoa pode fazer para dar aquele upgrade em todos esses momentos dela? Uhum.
Então, você estava falando e eu lembrei de uma coisa, porque vocês falaram que me viram de mestre de cerimônia, né? Que é uma coisa também que antigamente era feito de um jeito, né? Um cerimonialista, tinha uma formalidade Verdade. nisso, né? Não sei se Uhum. vocês lembram, né? Os mestres cerimônios antes era uma pessoa que vem, senhoras e senhores, vamos receber. Jornalista. E porque eu tava conversando com alguém, falou, Balas, você faz mestre cerimônia? Mas por quê? A mesma pergunta do início, né? Por que as pessoas te chamam, né? E eu entendo que o mestre de cerimônias tem essa função de conectar com a plateia, conectar com o outro. Então, esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, como eu trabalho com conexão de plateias, e no sentido de que eu faço shows, faço espetáculos, eu tenho muito essa habilidade. A segunda coisa que vocês também sabem, porque vocês são do evento, é que os eventos sempre dão errado. Alguma coisa dá errado. Né? Ai, você tá zicando o nosso evento. Não. Eu estou falando uma coisa que vocês também sabem. Empiricamente, alguma coisa está errada. Acontece. Então, o papel do mestre de cerimônias é conseguir tapar aquele buraco, fazer aquele momento que é um problema ser um momento diferente. Como eu trabalho com improviso, para mim é muito legal quando, né, vem alguém e fala, o cliente fala, Balas, o coffee break não tá pronto, você pode falar alguma coisa lá durante 5 minutos? Eu falo, opa, legal, para mim é ótimo esse tipo de problema, né? Então, essa conexão com o evento, com a motivação também, que é uma coisa que a gente faz quando, né, vocês me contratam para fazer um mestre de cerimônias no evento, aí a gente faz uma reunião com vocês, faz uma reunião com o cliente para saber o que tem por trás desse evento, o que o cliente quer, o que ele espera, qual o briefing, o que estão passando, qual o momento, porque daí eu sou um mestre de cerimônias que entra de uma maneira totalmente diferente, além do que traz aquela alegria, a leveza, né, traz a gentileza com a plateia para fazer essa conexão acontecer, né? Acho que essa é a função do mestre de cerimônias criativo, do novo mestre de cerimônias, né? E eu lembrei disso porque eu acredito que as pessoas estão precisando cada vez mais de conexão. Então, eu acho que as pessoas, para serem mais criativas, a primeira coisa que elas precisam fazer é conectar com elas mesmas. E aí tem várias maneiras de conectar com elas mesmas, né? Que trazem a gente para um estado criativo, né? Por exemplo, fazer algum tipo de trabalho de meditação. Ai, mas eu não sei fazer meditação, não tem problema. Acha um jeito, tem aplicativo, tem mindfulness, tem escolas, tem um grupo, você acha em vários lugares, lê um pouquinho, experimenta, mas é fazer essa conexão com você acontecer. Outra coisa também que eu falo é fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Experimenta fazer tal... No meu curso, eu dou curso de improviso, né? Além da empresa junto com vocês, mas eu dou curso às vezes aberto. E teve uma aluna que falou assim, ai, Balas, eu vim aqui porque eu precisava fazer alguma coisa diferente. Não sei se isso é bom. Ah, isso é ótimo. Por quê? Porque ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa diferente. E ela saiu do curso assim, encantada, Balas, como continua? Quero mais disso, né? Então, fazer coisas que dão prazer pra gente, fazer coisas que você nunca experimentou, se colocar, porque isso faz com que a nossa cabeça, o nosso cérebro, estabeleça novas conexões neurais. Ele vai abrindo novos caminhos. Se a gente faz sempre a mesma coisa, o caminho é sempre o mesmo, e aí aquilo vai ficar igual. Então, suas respostas vão ser iguais, suas soluções vão ser iguais e sua vida vai ser muito igual. Se você começa a fazer novas coisas, experimentar novas coisas, se colocar nesse lugar de novidade, aí você vai treinar, aí você vai ser mais criativo. Caramba, a gente não podia terminar o podcast com uma resposta tão completa, hein? Na próxima vez, vamos fazer uma dinamiquinha rapidão de eu acho que dá pra... É melhor a gente acabar assim no alto, porque dá aquele gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que o pessoal vai mandar um monte de perguntas ali. E, Márcio, como é que as pessoas te encontram? Onde elas te acham? Bom, se a pessoa quiser me levar para a empresa, pode chamar vocês da Motivação. O lugar mais fácil de me achar é no Instagram, @MárcioBalas, Balas com 2 L's. Porque lá é o lugar que eu falo, às vezes encaminho, mando para cá, mando para lá. Balas, quero fazer curso. Balas, quero te chamar na minha empresa. Né? Hoje, basicamente, eu faço, né, o mestre cerimônias, faço palestra, faço shows corporativos. Então, dentro desse universo, estou sempre por aqui, tentando ajudar e fazendo o meu melhor nesta vida.
Maravilha, maravilha, galera. Esse foi mais um super, com S maiúsculo, mais um episódio do Motivecast. Hoje a gente teve a presença desse cara fantástico aqui. Espero que você tenha tido mais percepção de como ser mais criativo, aguçando e fazendo todas essas coisas, todas essas aventuras que o Márcio sugeriu aqui. Então, agora é você, com a tua consciência, voltar mais para você, como ele disse, e o mundo é seu. Lucas, brigadão. Márcio, obrigado demais por ter vindo. Valeu, Márcio. Pessoal, Prazer. essa foi uma iniciativa da Motivação Palestras e nós nos vemos e nos encontramos no próximo episódio. Adeus. Adeus.